aqui, como é que estão as coisas? Tudo bem? Cenário diferente, não estou no Brasil, estou no Alabama, mas produzindo conteúdo aqui para vocês. Semana Regimê tá rolando, quem quiser seguir lá no meu Instagram, @GalileoPaolo. Pra te falar a verdade, depois que eu vim pra cá, quase não postei nada daqui, mas vou passar a postar algumas coisas, né? Algumas visitas em alguns dojos, algumas coisas nesse sentido. Mas estamos aqui para produzir um conteúdo bacana, que eu quero falar um pouquinho sobre a geração brasileira de judô que está terminando de se aposentar, uma geração gloriosa de muitas medalhas, e o porquê que uma boa parte dessa geração não está sendo aproveitada em posições importantes dentro da estrutura do judô brasileiro. E aí eu estou falando de quem, senhores? O que me motivou a fazer esse vídeo, claro, Felipe Kitadai, mais um medalhista olímpico, que inclusive na carreira dele ele tem, além da medalha olímpica e outras grandes vitórias, ele tem uma vitória sobre o Tadahiro Nomura, que muitos discutem ser um dos maiores judocas do... Não, não se discute se ele é um dos maiores judocas, não. Ele é um dos maiores judocas de todos os tempos, mas muitos discutem se ele não é o maior, tá? Quando a gente sai desses nomes mais Yamashita, ou Teddy Riner, ou David Duliette, ou Hitoshi Saito, acho que quando você vai falar de um cara leve, normalmente quem a gente fala do Tadahiro Nomura. E o Felipe Kitadai já ganhou do Nomura. Olha que coisa maluca. Que coisa sensacional. Então isso é um feito para ele guardar para sempre na história dele, né? Grande Felipe, medalhista olímpico de muitas histórias. E o Felipe tá indo treinar, se aposentou do judô. Claro, tem algum momento que o corpo não aguenta mais, né, gente? É natural isso aí. E tá indo treinar a seleção sub-21 da Áustria. Acho que é aí que eu quero começar a nossa conversa por aí. Por que que um grande nome do judô nacional, um cara que poderia contribuir nas nossas seleções de base ou em grandes clubes aqui, por que que esse cara tá indo para fora, né? Isso não está acontecendo só com ele. A gente tem, por exemplo, nossa campeoníssima Érica Miranda, que está na seleção alemã, né? Luciano está na Alemanha também, Luciano Correia, grande Luciano Correia, que inclusive chegou a trabalhar aqui no Minas Tênis, trabalhou, deu um suporte para a seleção brasileira também, né? A gente tem o Leandro Guilherme, que estava no Pinheiros, e algumas informações, algumas pessoas me disseram que também está indo aceitar uma proposta do exterior para poder dar aula, né? O próprio Thiago está dedicado ao clube dele, mas pelo menos está aqui no Brasil. Ele deixou o Pinheiros, né? Ficou lá um tempo e agora está cuidando dos negócios dele, né? Senhores, essa é uma grande pergunta, porque nós estamos exportando o nosso conhecimento técnico, né? É uma pergunta importante que a gente precisa pensar sobre ela, trabalhar, questionar o que está acontecendo, né? Porque, claro, que essas pessoas têm grandes oportunidades na carreira e, obviamente, que elas têm que seguir essas grandes oportunidades. Claro que sim, às vezes viver na Europa, ganhar em euros é uma situação muito boa para eles. Não estou discutindo o convite deles, não. Mas assim, aí você vai falar comigo, pô, mas assim, na seleção brasileira a gente já tem a Sara. É verdade, a Sara assumiu um cargo na seleção e é importante, né? Que a gente tem uma atleta que foi campeã olímpica sentada na cadeira de treinador. Eu acho que esse processo tem que acontecer, inclusive com mais velocidade. Nas últimas conversas que eu tive com a Sensei Maria Sueli, ela fala também de querer fazer uma transição em algum momento para ser treinadora, talvez um treinador mais específico, né? Um treinador que fala mais com os meio pesados, os pesados, porque às vezes você tem um treinador só genérico, não é assim, por exemplo, no Japão ou na França, você tem treinadores selecionados para determinadas categorias de peso, vocês estão entendendo? Então, sim, a gente tem muitas possibilidades de absorver esses atletas, essas pessoas que estão saindo da condição de atleta. Não que a Suelen seja ex-atleta, não é isso, tá? Mas ela me falou do futuro dela, da condição dela, do interesse dela querer em algum momento para frente fazer essa transição, entendeu? Então a gente tem que arrumar um jeito de aproveitar esses atletas aqui. Temos que tentar oferecer melhores condições para ele estar aqui, porque, senhores, esse é o conhecimento. A gente sempre fala que o conhecimento vale ouro, né? O conhecimento vale ouro. O conhecimento é a ferramenta fundamental
A gestão de conhecimento hoje é um dos assuntos mais na moda possíveis, né? E você gerir, administrar e transmitir esse conhecimento que esses atletas, que o Brasil investiu neles, né? E que eles mesmos investiram neles, é importante que esse conhecimento fique acessível aos futuros judocas da seleção, às pessoas de categoria de base, por que não? Até mesmo naquelas pessoas que estão iniciando, né? Dentro do judô. Então, essa política de pós-atleta é uma política que precisa ser pensada dentro do Brasil, não só no judô, mas também em outros esportes. É o tipo de política que eu acho que é absolutamente relevante de ser pensada. Existe um estudo sobre administração esportiva, né, que fala sobre alguns parâmetros dentro do esporte, e uma das características que é relevante, existe investimento no esporte, investimento nos campeonatos, investimento na ciência do esporte, por exemplo, né? Em realização de eventos, participação de grandes eventos, uma série de itens lá. E um deles é o pós-carreira, né? E o Brasil manda muito mal nesse negócio da pós-carreira, tá? E o judô é um grande exemplo de onde a gente pode melhorar, porque o pós-carreira é você trazer essa pessoa para dentro da sua gestão de conhecimento. Se você tem, por exemplo, durante algum tempo, o Castropil foi médico da seleção e ele tinha sido atleta de seleção. Então, quem melhor do que um médico que já foi atleta para entender as necessidades de um outro atleta, né? Então, se você tem um preparador físico atleta, por exemplo, se você tem um fisioterapeuta que já foi atleta, então você pode juntar conhecimentos. A gestão de conhecimento dentro do judô, ela não é tão bem feita quanto poderia ser. Ela pode evoluir ainda mais nesse processo. Então é importante a gente entender que esses grandes valores estão sendo sim, eles estão, talvez seja que, será que a nossa cultura de não valorizar os nossos atletas, porque a gente vê sempre na internet as pessoas reclamando do desempenho dos atletas, sendo que eles mesmos tentaram muitas vezes e não chegaram lá. Eu mesmo tentei ser um atleta e não cheguei lá, né? Então quem sou eu para ficar criticando, ainda mais fazendo essas críticas que não fazem muito sentido, né? Eu vejo muita gente ser criticada o tempo todo, né? Grandes atletas. Talvez será que é isso que está acontecendo, que esses atletas não estão ficando no Brasil, né? É um questionamento que eu faço para vocês. Acho que é importante. A minha opinião é de que a gente tem que trabalhar para manter esses grandes atletas, esses grandes judocas, medalhistas olímpicos, para que eles mesmos pavimentem um caminho para os próximos. Se a gente não está conseguindo oferecer essa condição, eles têm que seguir o caminho deles numa opção melhor de vida, claro, com toda certeza, liberdade, acima de tudo, senhores. Bom, parabéns ao Felipe pela grande carreira que ele teve, todos esses outros que eu citei aqui, hoje eu só citei nome grande, só de grandes judocas, né, que continuam vivendo o judô na sua essência. Uma pena que poderiam, uma pena que não estão contribuindo diretamente para o judô brasileiro, né, e a gente deixo aqui essa pulga atrás da orelha. O que vocês acham que o judô brasileiro poderia fazer para poder alavancar essa gestão de conhecimento, manter esse conhecimento, esse dinheiro investido do próprio Brasil nesses atletas? Por que esse dinheiro, por que esse conhecimento que eles adquiriram agora não está ficando aqui? Que talvez seja um momento agora deles repassarem isso aí. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. E o que poderia ser feito para poder mudar? Senhores, quem ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixar seu dislike também, se for o caso. Marcar o sininho aqui, né? Marcar o sininho para poder receber as notificações quando sai um vídeo novo aqui. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.